É isso aí, gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma live no canal da Pendata. E hoje, um pouco diferente, eu estou testando um novo formato de vídeo. Então é capaz que a gente esteja aí com um pequeno delayzinho aqui entre a transmissão e os comentários que forem acontecendo no YouTube, mas fiquem tranquilo, é normal. Então, caso a gente esteja ali em um bate-papo um pouco mais próximo, não se preocupe. Pode sentir à vontade para fazer as suas perguntas e eu vou te responder assim que pingar aqui no display do YouTube. O que acontece é que antes a gente utilizava o StreamYard para organizar as nossas lives e hoje eu decidi fazer um teste utilizando o YouTube diretamente conectado ao OBS, tá bom? Mas o Leozão tá me acompanhando aqui e eu pedi para ele me dar um salve aqui no Telegram, caso a qualidade esteja ruim, o som esteja meio zoado, para a gente conseguir organizar. Mas a ideia de hoje é justamente testar a transmissão de live somente utilizando essas duas plataformas. Se der bom, a gente vai seguir utilizando elas daqui para frente, tá bom? Então, enquanto isso, eu já vou deixar aqui o meu boa noite a todos que estão presentes, né? O Ivanildo está por aí, um grandíssimo abraço, Ivanildo, seja muito bem-vindo. O Ricardo está por aí também, o Afonso sempre presente, o Leozeira também já está aqui com a gente. Então, só dando continuidade, hoje vai ser mais uma live da nossa conjunto de lives, né, da nossa série de conteúdos do Pentaho Camp. E se você é novo no canal, saiba que o Pentaho Camp é um curso gratuito de Pentaho Data Integration. Não de PDI, ou de Pentaho Server, ou de PSW, ou de PRD. Né? Para quem nos acompanha já há algum tempo, sabe que nós tivemos um conjunto de aulas gratuitas chamada Chora PDI, onde nós entregamos gratuitamente 20 lives para a nossa audiência. E foi um curso extremamente incrível, explodiu a mente da galera. E no início, todas as lives que nós fazíamos, nós removíamos ela depois de 7 dias. E isso acabou gerando uma necessidade muito grande da galera. A galera vivia comentando, pô, libera as lives, libera as lives, libera as lives. E hoje nós estamos liberando cada uma das lives do Chora PDI nas quartas-feiras. E todas as segundas-feiras acontecem as lives do Pentaho Camp. Hoje é uma data atípica, né? Nós, devido a tudo o que ocorreu na data de ontem, aquele fato do Instagram ter caído, Facebook, WhatsApp, né? Eu vi algumas informações aí de um certificado muito utilizado na internet que tinha inspirado. Eu achei melhor reagendar para a data de hoje, mas saiba que todas as lives do Pentaho Camp ocorrem todas as segundas-feiras, ok? Então, só para fazer um overview aqui de tudo aquilo que nós já vimos até o momento, essa é a quarta live do Pentaho Camp. Na primeira live, nós vimos como baixar e instalar as ferramentas da suíte Pentaho, onde o Léo, inclusive, já deu ali um overview do Pentaho Data Integration. Na verdade, não foi um overview, né? Eu até falei que, brincando com o Léo, que essa é a primeira aula que todo mundo que quer aprender Pentaho Data Integration deveria conhecer, cara. Foi realmente um puta de um aulão, não foi um overview, não. Ele entrou a fundo em cada arquivo dentro do PDI. Então, se você ainda não assistiu, espera terminar essa live, corre lá, tem uma playlist chamada Pentaho Camp para você acompanhar. A segunda live fui eu que dei, né, a segunda aula, e nós mostramos para vocês tudo que você precisava saber sobre o Pentaho Server, ou como alguns conhecem, como o Business Analytics Server, que é o servidor do Pentaho, né? É justamente a aplicação onde nós conseguimos unificar o Pentaho Data Integration, o Pentaho Schema Workbench e o Pentaho Report Design. Então, é onde nós unificamos todos os artefatos de entrega de um Business Intelligence dentro da plataforma Pentaho para entregar todo o poder para os usuários de negócio. E hoje nós vamos falar sobre o Pentaho Schema Workbench, né? Mas antes da gente entrar a fundo no Pentaho Schema Workbench, eu preparei uma aula um pouco diferente hoje, né? Como assim, Jonathan? Um pouco diferente. Bom, aqui no canal vocês já estão habituados com a gente compartilhar muito conhecimento técnico sobre o Pentaho, né? Então, no Chora PDI, nós falamos de algo extremamente técnico sobre a plataforma, né? Hoje vai ser uma aula um pouquinho diferente do que vocês estão habituados. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o conceito, alguns conceitos que dizem respeito aos processos de Business Intelligence.
E mais do que falar sobre esses processos de Business Intelligence, é importante que vocês saibam o porquê nós vamos falar desses processos, né? Acontece que o Pentaho Schema Workbench ele é uma ferramenta muito utilizada para a criação de artefatos que nós chamamos de cubos, né? E existem diversos tipos de cubos diferentes. Existem os cubos OLAPs, existem cubo ROLAP, existem cubo OLAP com H, existe cubo MOLAP e existe cubos conhecidos como DOLAP. Então, antes da gente mostrar para vocês como é que a gente faz a criação desse cubo na ferramenta, é muito importante que você conheça todos os conceitos por trás do que é um cubo, para que você entenda exatamente o porquê que você deve utilizar ele, né? Hoje em dia, as ferramentas Self-Service BI, elas justamente tentam simular esse cubo OLAP para prover um melhor nível de análise e soltar todo o poder lá na mão do usuário de negócio. Mas acontece que muitas vezes esses mesmos desenvolvedores de dashboards, desenvolvedores de BI, né, desenvolvedores de visualização de dados, eles estão acostumados a construir esses artefatos, mas eles não têm uma intuição ou até mesmo um conhecimento profundo da importância que é a criação desses cubos. Então, eu acho que essa live é muito importante por isso, né? Eu e o Léo, a gente brinca que nós não queremos apertadores de botões, né? Se quer apertar botão, vai lá jogar um videogame, vai jogar um fliperama. Aqui não, aqui nós queremos cabeças pensantes. Então, uma vez que você tem todo o conhecimento das estruturas de dados, do que é um Business Intelligence, do que é um CuboLab, quais as diferenças entre cada um dos cubos, por que eu devo utilizar, por que eu não devo utilizar, quando eu devo utilizar, aí tudo bem, aí a gente vai lá e te ensina a apertar o botão, tá? Mas antes de efetivamente começar a live, eu já gostaria de pedir para que você deixasse o seu dedinho aí no like, já comentasse em todas as dúvidas que você tiver, porque hoje vai ser aquela live no melhor estilo bate-papo, que você já sabe como acontece aqui no canal da Pendata, tá bom? Então, se você acha que alguém deveria assistir essa live, já compartilha com seu amigo, compartilha com seu colega e vamos nessa, tá bom? Hoje, conforme falei para vocês, estamos com um formato um pouco diferente, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, sinta-se à vontade para perguntar aqui no chat. Vai ter um delayzinho, mas eu vou acompanhando por aqui. E é isso, gente. Vamos tocar o barco, tá? Para começar, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Possam acompanhar comigo todo o conceito do que é um CuboLab, tá? Hoje nós não vamos falar simplesmente sobre cubos OLAP. Jonathan, por que não? Porque para que a gente fale de CuboLab, é necessário que a gente fale um pouquinho mais sobre alguns processos de BI, né? E para a gente falar muitas vezes sobre alguns processos de BI, nós precisamos falar sobre alguns processos de dados, tá? Então, conforme eu for me aprofundando sobre os conhecimentos do que é um CuboLab, talvez eu puxe algumas perninhas para conhecimento sobre outros processos de BI, para alguns processos de processamento de dados e algo do tipo, tá bom? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode soltar aí nos comentários que eu estou de olho. Vamos lá. Seguinte, para começar, vamos à definição do que é um cubo OLAP, tá bom? Então, cubo OLAP, no maior estilo sala de aula hoje, digitando aqui para vocês, hein, gente? Cubo OLAP. OLAP, essa palavrinha, na verdade, ele é um acrônimo e ela significa Online Analytical Processing, tá? Online Analytical Processing. O que significa isso? Se a gente fizer uma tradução quase que literal, a gente vai descobrir que OLAP significa processamento analítico online. E o que isso quer dizer? Para a gente entender um pouco mais o que significa OLAP, é muito importante que a gente fale de um outro termo que também é utilizado, que é o OLTP, né? E diferente do OLAP, onde a gente fala de Online Analytical Processing, ou seja, processamento analítico online, o OLTP ele se refere ao Online Transaction Processing. Transaction Processing. E se a gente for fazer uma tradução também, a gente está falando de processamento de transações online.
E por que é muito importante que você conheça esses dois termos? Porque eles são praticamente contrários, tá? Olha o Leozão mandando mensagem aqui. Porque eles são praticamente contrários. O que eu quero dizer com isso? Quando nós utilizamos o termo OLAP, nós estamos falando de uma estrutura utilizada, focada para realizar análises de dados. Tá? E quando nós falamos de uma estrutura do termo ou ferramentas OLTP, nós estamos falando de ferramentas, uma estrutura focada para armazenar transações de sistemas em bancos de dados. É muito importante que você saiba essa diferença, por quê? Porque quando nós falamos de OLTP, nós estamos falando de bancos de dados relacionais, que é aquele banco de dados que provavelmente você aprendeu quando estava na faculdade, né? Que é aquela estrutura transacional, ou seja, são aquelas estruturas de dados que servem para armazenar dados e garantir a integridade de todos esses dados. Então a gente começa a falar da primeira forma, da segunda forma normal e da terceira forma normal, onde o principal objetivo dessas formas é manter a integridade, remover a redundância dos dados, tá? Então esse é o principal objetivo quando nós utilizamos termos e nos referimos a ferramentas OLTP. Quando nós estamos falando de ferramentas OLAPs, cubos OLAPs, nós estamos falando de uma estrutura diferente para fazer a análise de dados. Então, nós não estamos falando de ficar transacionando dados, ok? Porque se no OLTP a nossa principal preocupação é manter a integridade dos dados, não haver redundância, no OLAP a gente não está se preocupando muito com isso. Nossa principal preocupação é analisar dados o mais rápido possível, ok? Deixa eu só ver aqui se tem algum comentário. Legal. Vai comentando aí, gente, que já eu faço uma pausa, faço a leitura dos comentários e aí a gente retoma a aula, tá bom? Mas pode ir descendo o cacete aí nos comentários. Então, dito posto, agora que vocês já sabem as principais diferenças entre o OLAP e o OLTP, é muito importante que você saiba também o que é um cubo, né? Por que a gente chama de cubo OLAP? Alguma vez você já lidou com aquele brinquedinho que muitas pessoas utilizam na infância, alguns até depois de adulto? Existem algumas pessoas até que colecionam, que é o cubo. Sabe aquele cubo mágico onde você fica rodando? Ele tem diversas engrenagens, onde o principal objetivo é você deixar cada um dos lados do cubo com uma cor uniforme, né? Então, em um lado eu tenho que deixar cor azul, no outro lado eu tenho que deixar cor verde, no outro amarelo, e assim por diante. Bom, a gente chama de cubo exatamente porque é uma estrutura de dados parecida com esse cubo, né? Onde as principais formas de análise são baseadas no que nós chamamos de fatos, dimensões e métricas, tá? Então, é justamente por isso que nós chamamos de cubo, né? Um cubo ele é baseado em dimensões, né? Ele tem 3 dimensões. Então, assim como um cubo mágico, o cubo OLAP ele é baseado em dimensões, onde se a gente for fazer uma analogia, cada uma das dimensões em um cubo OLAP seria o equivalente a cada um dos lados de um cubo mágico, tá? E o cubo mágico em si seria o que nós chamamos ali de fato, né? É o componente que nós estamos querendo analisar. É o fato que nós estamos querendo analisar, tá? E cada pequeno quadradinho desse cubo mágico seria o que nós chamamos de métricas e atributos. Então, veja só que interessante, né? Agora, o ambiente de OLTP, por outro lado, ele é muito bom para fazer a leitura e gravação desses dados. Lembra que eu comentei com vocês que o principal objetivo dele é manter a integridade dos dados? Então, quando nós falamos de OLTP, ele tem uma estrutura muito boa para realizar a inserção de dados, a deleção e a atualização de dados. Mas ele não tem uma estrutura muito favorável quando falamos de realizar o retorno de dados, consultas em grandes quantidades de dados, né? E o cubo OLAP vem justamente para isso, tá? Para tangibilizar um pouquinho mais para vocês, eu nunca ouvi falar de cubo OLAP, cara. Eu trabalho com BI há anos e nunca ouvi falar do que é um cubo OLAP. Cara, se você trabalha com BI há algum tempo, certamente talvez você não tenha escutado o termo cubo ou o termo OLAP, mas certamente você já trabalhou com ferramentas OLAPs e certamente você já mexeu com estruturas de dados OLAP. Quer um exemplo disso?
Um cubo OLAP, quando a gente fala de uma estrutura de dados, nada mais é do que um data warehouse, né? O data warehouse é justamente isso. Quando nós vamos modelar um data warehouse, o que nós fazemos? Nós escolhemos inicialmente uma estrutura de dados, um esquema chamado star, né? Ou um esquema chamado Snowflake. E o que é esse esquema? Ele nada mais é do que a arquitetura do nosso cubo inicialmente, né? Então, nós temos dois esquemas diferentes. Um que nós chamamos Star Schema e um outro que nós chamamos de Snowflake Schema. Isso, é claro, seguindo a regra do nosso pai Kimball, né? O papai do BI. Então, segundo Kimball, as estruturas OLAP são a melhor forma de se fazer análise de dados para grandes volumes de dados, que é justamente para isso que serve o BI, né? Se você não está habituado com o que é BI, o BI ele é justamente um conjunto de processos, conceitos, fundamentos e tecnologias para auxiliar na tomada de decisão de forma ágil e assertiva, tá? Muito se falava sobre utilizar o BI para gerar vantagens competitivas, mas hoje em dia o BI não gera mais vantagem competitiva. Se você não tem um BI, você está para trás, mas se você tem um, não quer dizer que você está à frente dos outros, né? Para você estar à frente dos outros, você tem que ter sempre em mente a jornada analítica que sua empresa segue, né? Então, só lembrando que os 4 pilares da jornada analítica são a análise descritiva, a análise diagnóstica, a análise preditiva e a análise prescritiva. Então, o Business Intelligence ele atende somente o primeiro degrauzinho ali da nossa jornada analítica, ok? Então, quando nós falamos de arquitetura de dados, nós temos aqui o nosso Star Schema. E como funciona o Star Schema? O Star Schema ele é uma arquitetura de dados baseadas em tabelas fatos, tabelas de dimensões e métricas, né? Então, nós temos a DIN 1, nós temos a DIN 2, e nós temos a DIN 3. Da mesma forma, nós teremos cada uma dessas dimensões, tá? Ligadas ao que nós chamamos de tabela fato. E por que essa tabela tem esse nome? A tabela fato tem justamente esse nome porque ela serve para armazenar fatos ocorridos, né? O que seria um fato ocorrido? Um fato ocorrido seria, por exemplo, um registro de uma transação, de uma venda, né? Então, através desse fato, que foi uma venda que ocorreu, eu posso analisar ela através de diversas dimensões. E o que seriam as dimensões nesse caso? Cara, uma dimensão, por exemplo, seria o tempo. Por quê? Porque uma das análises interessantes para eu fazer deste fato, desta venda, é quando ela ocorreu. Então, poderia ter uma dimensão chamada tempo. Aliás, a dimensão tempo é a única dimensão que deve estar em todos os projetos de BI. Não importa qual é o fato que você está analisando, não importa se você tem um Data Warehouse, se você tem um Data Lake, se você tem um Data Mart, o fato, a dimensão tempo é sempre a única dimensão que vai estar em todos os projetos de BI, ok? Então, sempre que falarmos de dimensão, pense na dimensão tempo como obrigatória. Mas uma outra dimensão que nós poderíamos ter, por exemplo, poderia ser um cliente, né? Poderia ter uma dimensão chamada cliente. Por que uma dimensão chamada cliente? Porque eu quero analisar qual foi o cliente que realizou a compra de um determinado produto na minha loja. Ou seja, se nós estamos falando que na tabela fato nós temos transações de venda, ou seja, o fato é uma venda, uma das dimensões que eu quero entender e analisar é através da dimensão de cliente, certo? E uma outra dimensão que poderia ser a DIN 3 é a DIN vendedor. Então, eu posso querer saber também qual é o vendedor que realizou essa determinada venda, né? Pensando num escopo maior, eu teria um relatório que seria enviado para mim semanalmente, mensalmente, ou um dashboard,
onde eu teria elencado os 5 melhores vendedores de cada mês, né? E com base nisso, realizar programas, treinamentos e premiações também, se assim a empresa desejar. Então, olha que louco. Agora você já sabe como funciona um Star Schema, você já sabe que o Cubolab nada mais é do que o seu Data Warehouse, e agora você sabe como funciona ali por cima a arquitetura de um Star Schema, né? O Star Schema tem justamente esse nome porque cada uma das dimensões vão estar ligadas diretamente na tabela fato. Tá? A tabela fato ela é uma tabela onde ela simplesmente vai conter as chaves de cada uma das dimensões para que ela possa se relacionar com cada uma das tabelas de dimensões e as métricas que você quer analisar. Ah, Jonathan, você falou que é fato, você falou que é dimensão, você falou que é Star Schema, você falou Snowflake Schema, você falou até de um tal de Kimball que eu nem sei quem é. Mas você não falou nada de métricas não que eu lembro. Tá bom? Vamos falar das métricas então. Deixa eu achar o meu mouse aqui. Vamos falar das métricas. Métricas. Mas afinal, o que são métricas? Métricas é aquilo que a gente conhece como indicadores? Não. Métricas não são indicadores. E essa é uma dúvida muito comum que as pessoas cometem, tá? Eu tentei planejar essa aula aqui para não demorar tanto, mas é engraçado que a gente vai falando de uma coisa vai puxando a outra. Eu vou tentar não me alongar tanto na aula de hoje, tá bom? Se for preciso, a gente divide em 2 lives diferentes. Mas entenda como métricas são os números que você quer analisar, né? O que sua gerência quer analisar, que a empresa quer analisar, que o usuário de negócio quer analisar. A métrica, ela é como se fosse o dado no seu estado bruto, podemos dizer assim, tá? Então, imagine o seguinte, nós estamos falando aqui de um fato chamado vendas, né? E de dimensões chamada tempo, cliente e vendedor. Para um fato ocorrido, que nós estamos chamando de venda, quais métricas seriam interessantes ter associadas a esse fato? Bom, uma das métricas que seria interessante, por exemplo, seria o valor de compra. Já que estamos falando da venda de produtos, valor de compra barra venda, na verdade, né? Isso depende da forma como você está modelando a sua estrutura de dados, tá? Mas o valor de compra e venda depende da sua perspectiva, se você está olhando a partir da perspectiva da loja ou a partir da perspectiva do cliente, ok? Por isso, geralmente, nós não nomeamos as métricas dessa forma, né? Geralmente, nós simplesmente colocamos MTR1. Por quê? Porque dependendo da dimensão que você está vendo, ela pode significar uma coisa, né? Então, o valor da transação venda, se eu estiver olhando por cliente, pode ser uma compra. Se eu estiver olhando pela dimensão vendedor, pode ser uma venda. Então, é muito importante que quando a gente for dar nomes às métricas, nós utilizemos nomes padrões, por assim dizer, né? Porque dessa forma a gente não gera nenhum tipo de confusão. Nomes genéricos, perdão, quis dizer. Tá? Um outro tipo de métrica que seria interessante, talvez fosse a quantidade. Né? Por quê? Porque o nosso cliente, a nossa dimensão cliente, realizou uma compra e nessa compra haviam diversos itens diferentes. Né? Então, a nossa análise dessa fato, que é uma compra ou uma venda, a gente quer saber exatamente qual foi a quantidade de itens que esse cliente comprou ou que esse vendedor vendeu. Então, essa seria uma outra métrica que nós teríamos. Tá? E qual é a principal diferença entre métricas e indicadores? Algo que nós conhecemos como KPIs, né? Que são os Key Performance Indicators, ou seja, os indicadores de performance chave da organização. Bom, as métricas, conforme eu falei para vocês, pensem nelas como o dado no seu estado bruto no momento da transação. Tá? Ela é a base do que vai ser o indicador. Então, para que a gente seja capaz de montar os indicadores e os KPIs, nós utilizamos as métricas. Isso porque muitas vezes os indicadores chaves das empresas não é um número que nós temos disponível num banco de dados. Né? Esse número ele requer que a gente utilize uma métrica e aplique diversas regras de negócio para transformar essa métrica em um indicador. Tá?
Então, muitas vezes, uma única métrica, ou 2 métricas, ou 3 métricas, podem dar origem a, 5 indicadores diferentes, 6, 7 indicadores diferentes. Algo importante é que quando nós falamos sobre KPIs, nós estamos falando dos principais indicadores de desempenho de uma determinada área ou da empresa como um todo. Né? Então, é muito importante que você entenda, quando estiver atuando em projetos de BI, que dependendo de quem é o demandante do projeto, você vai dar uma informação diferente. Se quem está demandando um projeto ou um relatório de Business Intelligence é uma área, os seus KPIs devem ser voltados para aquela área. Se você está criando um relatório, um projeto de BI que vai atender a diretoria, todos os indicadores devem estar voltados para uma visão que vai atender a necessidade da diretoria. É muito importante que você tenha em mente que dentro de um projeto de BI existem pelo menos 3 níveis de cargos e funções que você irá atender de formas diferentes, tá? Que é o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Entenda que no nível estratégico nós vamos ter ali os nossos presidentes, os nossos diretores, os nossos superintendentes. Ou seja, é a cadeia alimentar mesmo, é o topo da cadeia alimentar na tomada de decisão. Tá? Quando a gente começa a falar de nível tático, a gente está falando ali de um nível intermediário. Então, nós estamos falando de gerentes, coordenadores e supervisores. Quando nós começamos a falar ali do nível operacional, nós estamos falando ali, de repente, de um analista de negócios, por exemplo. E para cada um dos níveis dessa hierarquia, você vai entregar algo que nós chamamos de artefato de dados diferentes. Isso porque o nível de informação que um presidente ou um diretor quer ver é diferente do nível de informação que um gerente quer ver, como é diferente do nível de informação que um analista de negócios quer ver, tá bom? E aí, antes de me aprofundar um pouquinho mais sobre isso, eu vou ver se nós temos aqui algum comentário ou alguma pergunta, ok? Vamos lá. O Ricardo comentou aqui. Jonathan, ao criar um cubo no Mondrian, o mesmo é consumido pelo PRD e também pelo Saiku e CDE Pentaho, e mesmo o cubo pode ser visualizado em outras ferramentas, tipo Power BI, Tableau ou, acho que ele quis dizer Click. Olha, Ricardo, quando nós criamos um cubo OLAP utilizando o Mondrian, como você chamou, que na verdade é o Pentaho Schema Workbench, ele é conhecido por esses 2 nomes, eu nunca utilizei ele fora da plataforma Pentaho, tá bom? Eu não sei se é possível, mas eu acredito que não seja. Eu não vou dizer o não, porque eu nunca estudei sobre essa possibilidade. Mas ele se comunica muito bem ali com todas as ferramentas da plataforma Pentaho. Então, sim, um cubo que você criou no PSW, você pode utilizar ele no PRD, você pode utilizar ele no PDI, você pode utilizar ele lá no Pentaho BA Server, e você pode utilizar no CDE, como você disse, né? E você pode utilizar ele no Saiku também, tá bom? Vamos ver se temos outra pergunta. O Rony comentou aqui, contextualizar os conceitos de OLAP, ROLAP com R, MOLAP e DOLAP. Vou falar desses caras aí também, Rony. O Ricardo comentou, mais uma super live, show de bola o assunto, show. Ivanildo falou, seria legal falar sobre essas chaves também, as famosas surrogate keys. Acho que sobre as surrogates a gente pode deixar para um momento um pouco mais à frente, quando a gente começar a falar sobre a relação entre essas tabelas de dimensões e as tabelas fatos, né? Mas a surrogate em si, ela não tem nenhum segredo não, tá, gente? A surrogate key basicamente serve para registrar como única cada um dos registros existentes ali na dimensão, né? Então, quando a gente fala de um banco de dados tradicional, relacional ou uma estrutura de dados OLTP, como vocês aprenderam hoje, é muito comum que em cada uma das tabelas nós tenhamos uma chave chamada primary key, né? E o objetivo dessa chave é identificar cada registro dessa tabela como único, né? E para isso, muitas vezes, nós consideramos algumas regras, como o CPF, em uma tabela de cadastro de uma pessoa. Mas quando nós levamos isso
para uma estrutura de Data Warehouse, nós não nos importamos com isso. Lembra que eu comentei com vocês que, de um lado, o LTP, o objetivo, é justamente a gente manter uma estrutura íntegra de dados, e no OLAP uma estrutura mais ágil para que a gente possa analisar esses dados. Então, a gente não leva esse conceito de primary key para dentro da nossa estrutura de Data Warehouse. Então, para que a gente possa identificar esse registro como único, nós criamos o que nós chamamos de surrogate key, que é uma chave onde nós vamos identificar cada registro da dimensão de forma única, ok? Inclusive, a surrogate key nós utilizamos para cruzar com os dados da tabela fato, né? Lembra que eu comentei com vocês que as tabelas fatos são recheadas de chaves para cada uma das dimensões e também de métricas? Então, essas chaves que estão na tabela fato são as surrogate keys das dimensões. Show? Vamos ver se temos alguma outra pergunta. O Ivanildo falou, para valor de venda ou soma total, a coluna valor compra resolve, mas a quantidade de itens depende do count na tabela. Neste caso, não há coluna para ela, certo? Sobre esses casos a gente vai falar um pouquinho, a gente pode debater um pouquinho mais para frente, mas a ideia é que a gente comece a falar sobre isso também citando as questões de granularidade, né, que é o que eu pretendo comentar ainda hoje aqui com vocês, tá? O Igor comentou aqui, qual outra ferramenta você indicaria para fazer cubo? Igão, cara, lembra que eu comentei com vocês que algumas pessoas falam que nunca trabalharam com ferramentas de cubos OLAP e que nunca ouviu falar sobre o termo? Se você parar bem para pensar, há grandes chances de que a maior quantidade de profissionais de BI hoje atua com uma ferramenta que é uma ferramenta OLAP, uma ferramenta de cubo OLAP, né? Que é o Power BI. O Power BI em si, ele utiliza as 3 ferramentas da Microsoft, né? Ele é o produto da união de 3 ferramentas da Microsoft que serve justamente para criar um cubo OLAP. Então ele pega todas as estruturas de tabela ali que você tem em um DW, às vezes você nem tem uma estrutura de DW e você simula como se estivesse dentro da ferramenta do Power BI, e o que você está fazendo justamente é isso, você está criando um cubo OLAP, você está criando uma estrutura para análise de dados de forma dimensional. Então quando você fala, se tem alguma ferramenta que eu indicaria justamente para fazer esse tipo de análise, o Power BI atualmente é a melhor ferramenta para isso, né? O problema é que muitas vezes ela não é utilizada da melhor forma possível. E isso por quê? Porque pela facilidade da ferramenta, você tem muita possibilidade de extrair dados de quaisquer fonte de dados. Então, muitos analistas, não por causa dos analistas, tá? Mas muitas vezes por uma necessidade da empresa em consumir esses dados de forma mais rápida possível, eles plugam esses dados em uma estrutura de dados transacional, né? O OLTP, que a gente falou lá em cima. Então, são as tabelas que estão registrando vendas a todo momento. E aí você já pode imaginar o que acontece, né? De um lado, nós temos dezenas de sistemas gravando dados em uma tabela e do outro lado nós temos o Power BI ali puxando esses dados no mesmo momento. Então isso gera uma concorrência muito grande, gera uma inconsistência muito grande e não é indicado que vocês façam isso. Mas o Power BI hoje ele é a melhor ferramenta OLAP que existe, tá? O Ivanildo comentou aqui, eu trabalho com o Power BI desde 2015 e realmente os famosos conjuntos de dados materializam os cubos. É exatamente isso, Ivanildo. Power BI é uma ferramenta excelente. Se você utilizar em conjunto com os conceitos do BI tradicional, cara, ninguém te para, né? Eu costumo dizer que, é o que eu falei na verdade no começo daqui da live, né? Nós não podemos ser um apertador de botões, né? Qualquer um pode apertar botões. Agora, o que nós precisamos ser é cabeças pensantes. Nós precisamos ser o cara que vai analisar o problema da empresa e vai montar uma arquitetura que seja capaz de suprir essa necessidade por anos, né? Não adianta você plugar um Power BI no OLTP da empresa, porque 6 meses no máximo você vai ter que gastar mais dinheiro, mais tempo, mais recursos para fazer tudo isso da forma correta. E se a empresa te obriga a fazer isso de certa forma, tudo bem, não tem o que fazer. Ela está assumindo risco. Mas é muito importante que quando ela assumir
esse risco, ela assumir essa responsabilidade, tudo isso esteja muito bem documentado, né? Mas isso é tema para outra live, né? Que aí a gente começa já a falar um pouquinho lá sobre análise de requisitos, como documentar todo esse processo de análise. Isso é tema para uma outra live. Mas outra coisa que eu gostaria aqui de falar com vocês também, que eu citei agora há pouco, é sobre hierarquias e o porquê elas são importantes. Não tem como falar de cubos sem falar de hierarquia. Por quê? Bom, eu falei que o Cubolab, o objetivo dele é fornecer uma estrutura de dados para que a gente possa realizar análises cada vez mais rápidas, certo? Acontece que dentro da estrutura de um Cubolab, nós temos as tabelas fatos, nós temos as tabelas de dimensões, nós temos as métricas e existe um outro conjunto de características que não está materializado em tabelas ou em colunas, mas é uma estrutura lógica que nós chamamos de hierarquia, né? E por que a hierarquia é importante? A hierarquia é importante porque ela nos ajuda a agrupar os dados de forma correta e rápida, né? E quando a gente começa a falar de agrupamento, sumarização, a gente começa a falar também de granularidade, né? Ou seja, o tamanho da informação, o tamanho o detalhe da informação, né? Qual é o detalhe de informação que você quer ter? Nós estávamos lá falando, por exemplo, de uma fato chamado vendas. Show. Mas qual é o detalhe de informação que você quer ter sobre as vendas? Qual é o nível de detalhamento? E quando eu falo nível de detalhamento, eu estou falando, você quer saber a quantidade de vendas de uma unidade da rede de mercados? Ou você quer saber a quantidade de vendas a nível dos caixas do supermercado? Ou melhor, ou você quer saber a quantidade de vendas a nível de nota fiscal de cada cliente, né? Então entenda que você identificar qual é o grão da informação, o detalhamento da informação que você vai trazer para o seu ambiente analítico, ele pode impactar em muito o seu projeto. E isso deve ser documentado também e registrado durante o processo de análise de requisito. Porque se o seu cliente te pedir um determinado nível de informação, um determinado grão, e você levar um grão menor, ou seja, uma maior quantidade de informações, as chances são que você vai precisar também de um disco maior, de um processador maior e de mais tempo para processar e disponibilizar todas essas informações, tá bom? Então, vamos voltar na parte da hierarquia. A hierarquia nada mais é do que uma estrutura hierárquica, ou seja, uma estrutura ordenada que tenta agrupar os dados do menor para o maior, tá? Eu vou ilustrar isso de uma forma mais fácil para vocês. Lá em cima, vocês viram que nós temos uma dimensão 1 chamada de tempo. Ok? Nessa de tempo, eu tenho diversas informações, a qual nós chamamos de atributos, tá? Então, nós temos aqui o atributo 1, nós temos aqui o atributo 2, e nós temos aqui o atributo 3, vou criar bastante aqui, tá? O atributo 4 e o atributo 5. Show de bola. Jonathan, what the fuck hell is atributo? Cara, atributo são as características dessa dimensão. Se nós estamos falando de uma DIN tempo, é muito comum que nós tenhamos informações sobre tempo. Que tipo de informações, por exemplo? Bom, nós temos um tipo de informação de uma característica do tempo é ano. Outra característica do tempo é semestre. Outra característica de tempo é, sei lá, trimestre. Outra característica de tempo é mês. E outra característica de tempo é dia. E assim por diante, nós poderíamos descer ainda mais o nível, chegando a nível de hora, minutos e segundos, tá? Então, quando falamos de hierarquias, dimensões, atributos e granularidade, se a gente for passar dessa ideia lógica que eu estou ensinando aqui para vocês para uma estrutura física de um banco de dados,
Pense nisso como uma tabela, tá? A dimensão de tempo é uma tabela. Cada um desses atributos é uma coluna dessa tabela. E a hierarquia seria justamente essa estrutura que eu estou mostrando para vocês, onde nós temos os atributos do maior para o menor. Aí nesse momento talvez você esteja se perguntando, Jonathan, mas por que quando o assunto é Cubolab, a gente precisa trabalhar com hierarquias? Ora, meu jovem gafanhoto, para que a gente não precise realizar todo o agrupamento desses atributos manuais. Né? Imagine que você queira, por exemplo, dar a possibilidade para um cliente, ou um gestor, ou um analista de negócios, analisar a quantidade de vendas de um determinado PDV, ponto de venda, no ano de 2016. Né? Essa coluna aqui de ano, ele vai agrupar todos os dados levando em conta esse primeiro atributo, que é o ano. Se você quiser saber disso por semestre, você vai levar em conta o segundo atributo. Você pode ver que aqui é uma estrutura realmente hierárquica. Dentro do ano, nós temos 2 semestres. Dentro de um semestre, nós temos 2 trimestres. Dentro de um trimestre, nós temos 3 meses. E dentro de um mês, nós temos 30 dias. Então, você vê que é realmente uma estrutura do maior para o menor, né? Ou do menor para o maior. Inclusive, quando falamos de Cubolab e hierarquias, nós estamos falando de diversas operações de análise de dados. Né? Quem é mais da antiga talvez se identifique. Eu não sou tão velho, mas eu era muito novo quando eu comecei a estudar sobre BI. E na época a gente falava sobre as operações drill down, drill through, roll-up, né? Que nada mais é slice and dice, nossa. Antigão. Mas a ideia era justamente que você pudesse fatiar esses dados utilizando essa estrutura de hierarquia e também de atributos em dimensões. Isso agiliza demais o processo de agregação dos dados. E lembra que eu comentei com vocês que dentro aqui nós poderíamos chegar até nível de segundos? Cada vez que a gente diminui um nível aqui dentro dessa hierarquia, horas, por exemplo, estou adicionando mais um nível, mais um atributo aqui, que seria horas. Cada vez que a gente adiciona mais um nível, o que acontece é que a gente está aumentando imensamente a quantidade de dados que nós teremos dentro do nosso cubo OLAP. Tá? Então, se eu adicionar aqui mais um atributo, se eu adicionar aqui mais um atributo e chamar ele de minutos, nós estamos aumentando mais ainda, tá bom? Lembra que eu falei sobre a questão da granularidade? Que você precisa, muita gente se confunde, né? Ah, mas granularidade, grão grande, grão pequeno, o que realmente significa? A granularidade ela é inversamente proporcional ao tamanho do dado. Então, quanto maior o grão, menor o nível de detalhe. Quanto menor o grão, maior o nível de detalhe. Pensa como se fosse um vidrinho cheio de areia, tá bom? Imagine que você coloque dentro desse pote caibam 3 pedras somente, pedras enormes, aqueles brutuejos. Cabem somente 3 pedras, tá? Ou seja, o grão é maior, então meu nível de detalhe é muito pequeno. Embora o grão seja maior, eu tenho menos informações ali. Pense em cada grão, cada pedra como uma informação. Agora, se eu for na praia, pegar esse mesmo vidrinho e encher ele de areia da praia, eu vou ter milhares, quiçá milhões de grãos dentro do meu potinho. Ou seja, eu tenho grãos menores, mas o nível de detalhamento é maior. Entendeu? Deixa eu ver aqui se temos mais alguma pergunta, porque já esgotamos, na verdade, o tempo que eu havia planejado para a live de hoje, mas é muito importante que era muito importante que a gente falasse sobre cada um desses conceitos, porque quando a gente entrar no Mondria, a gente vai ver como fazer tudo isso na prática, né? E eu não quero ninguém me perguntando. Então, se alguém vier me perguntar, eu vou falar, assiste lá a live 4 do Pentaho Camp, que lá tá tudo explicado, tá bom? Então, na próxima live do Pentaho Camp, que é a live 5, a gente vai colocar tudo isso aqui que eu mostrei para vocês em prática, tá bom? Deixa eu ver se nós temos alguma outra pergunta aqui. O Ivanildo comentou. O lance
é que isso precisa vir de uma estrutura de DW para ser legal. Perfeitamente, precisamos ser arquitetos de soluções de dados. É exatamente isso, Ivanildo. Cara, se você pegar uma estrutura transacional, né, OLTP, agora já sabe o que é OLTP, plugar lá o seu Power BI, o seu Tableau, cara, pode ser a ferramenta que for. Algumas coisas vão acontecer, né? Primeira coisa, você vai ter um grande problema de performance, não só no seu relatório, mas também no seu ambiente transacional, ou seja, os sistemas que apoiam toda a operação da empresa. E eu já vi isso acontecer de perto, tá? Por quê? Porque ao mesmo tempo que os sistemas estão gravando informações, o Power BI, o Tableau, o Pentaho está lá consumindo informações. Então isso vai gerar uma concorrência muito grande entre quem está gravando e quem está consumindo. Então você vai ter uma queda no desempenho, tanto na análise quanto nos sistemas que estão gravando esses registros. O segundo ponto é que você vai consumir dados totalmente inconsistentes, né? Porque o dado ele é mutável. Quando a gente fala de um ambiente OLTP, a gente está falando que está gravando dados, mas também vamos alterar esses dados. E se você consumir um dado antes que a regra de negócio dele tenha sido aplicada, né? Muitas vezes você pode inserir um dado num banco de dados e ter uma trigger lá que vai atualizar aquela informação somente 5 minutos depois em batch. Então pode ser que nesse processo um analista de negócio que tenha plugado lá um dashboard no transacional consuma essa informação, o dado está inconsistente, pode acabar levando à tomada de decisão incorreta, tá bom? E isso é um problema muito grande também. Vamos ver se temos alguns outros comentários aqui. Francisco de Assis. O Cavalcante Neto, grande. Opa, Ivanildo, muito obrigado. Infelizmente chegando apenas agora, mas bora. Show. Ivanildo, drill through, não sei se é assim que se escreve. Hoje existe no Power BI. É isso aí. Essas opções, esses tipos de operações, eles são muito antigos, né? Realmente, quem conhece esses termos e não trabalha com Power BI é realmente BIzeiro raiz, viu, gente? Mas vamos lá, O Rony comentou aqui, disse que ia falar sobre o Rolap, o Molap, o Olap com H e o Dolap. Vamos lá então, Rony. O Rolap com H. Como eu falei para vocês, Olap é um termo utilizado para descrever ferramentas. Deixa eu até tirar aqui já desse modo aqui para que vocês possam me enxergar melhor, tá? Show. Conforme eu te expliquei para vocês no começo da live, o OLAP é um termo utilizado para descrever ferramentas que possibilitam análises baseadas em estrutura de dados dimensionais de forma a desempenhar mesmo, a ter um desempenho melhor. OLAP é isso. Só que existem diversas variações de OLAP, né, como essas que você citou, né? O ROLAP, por exemplo, que é o R, OLAP, ele significa Relational Online Analytical Processing, ou seja, processamento analítico online relacional. E é uma estrutura de dados utilizada para meio que aplicar uma estrutura OLAP em um banco de dados relacional. Então, olha que louco, né? No começo, a gente precisava ter um DW para que a gente fosse capaz de montar esse tipo de análise. Hoje em dia não é mais preciso. O Power BI, por exemplo, ele faz essa função de rollup, né? Você não precisa ter um DW para conseguir extrair relatórios e montar cubos a partir dos dados. Você pode fazer isso através de um ambiente relacional. Embora não seja o indicado, como nós salientamos aqui, é possível. E isso é o cubo Rolap com R, ok? Qual foi o outro aqui que você passou? Molap. Tá, show de bola. O Molap, ele é um termo utilizado para descrever ferramentas que são Multidimension Online Analytical Processing, ou seja, processamento analítico online multidimensional. Então, é quando nós temos diversos cubos diferentes, por exemplo, e nós queremos cruzar esses cubos entre eles, né? O próprio Pentaho, a ferramenta dele permite isso, tá? Eu não sei se tem alguma outra ferramenta nesse sentido, acredito que o Power BI deva permitir também, né? Mas a ideia é justamente essa, quando você já tem uma ou mais estruturas de dados multidimensionais, ou seja, com mais de uma dimensão,
além do tempo, que a dimensão tempo é obrigatória, conforme falei para vocês, e você quer realizar operações como drill down, drill through, roll up ou drill up, como a galera costuma chamar também, entre essas dimensões de cubos diferentes, tá bom? Então, o MOLAP serve para isso. OLAP com H. Vamos lá. O OLAP com H é um termo utilizado para descrever ferramentas híbridas, né? Então, ela tenta pegar ali o melhor do ROLAP e o melhor do MOLAP. Então, ele tenta ali, é uma solução que tenta, cara, fazer aquele somebody love geral, né? A ideia é trazer um desempenho melhor para as operações. Então, é justamente por isso que ele é híbrido. Porque ele tenta pegar um ambiente ali que é relacional, por exemplo, e apartar do banco de dados relacional. Então, é como se ele fizesse uma consulta, removesse esses dados do transacional, criasse uma estrutura como se fosse temporária e a partir dessa estrutura ele montasse ali um CubeOLAP baseado em tabelas flatos em dimensões para que você pudesse realizar essa análise desse cubo, tá? E agora nós temos o DOLAP aqui que você comentou também. O DOLAP segue a mesma estrutura desses outros que eu falei, só que ele é um termo que ele serve para se referir a aplicações desktop, né? Então, o Power BI não deixa de ser um DOLAP também. Se a gente parar para pensar, o Power BI ele atende a todas essas estruturas de OLAP. Novamente, embora em alguns casos não deva ser utilizada de jeito nenhum, tá bom? É o que eu costumo falar, cara, eu falo o tempo todo. O Power BI ele é uma Ferrari, mas não solte uma Ferrari na mão de um bêbado ou na mão de quem não sabe dirigir, né? Então, esses são os tipos de arquiteturas OLAPs que nós temos, tá? E você pode ver que tem uma pequena diferença ali entre um e outro, mas entenda como OLAP essa estrutura para processamento online de dados, ok? Vamos ver se temos alguma outra pergunta. Ó, o Ricardo Pimentel comentou aqui, Jonathan, vejo muito por aí que o ETL sendo feito pelo PDI e o DW, as ferramentas consumindo os dashes nas tabelas do DW. Tanto Power BI como Tableau e Qlik. Ricardo, isso é realmente muito comum, tá bom? E essa é uma estrutura, uma arquitetura do mundo perfeito, né? Porque querendo ou não, o Pentaho, hoje, ele ainda é a melhor ferramenta de ETL que tem no mercado, né? A gente pode até falar de algumas outras, existem outras boas ferramentas, mas o Pentaho é a melhor. Por quê? Porque além de fazer tudo que as outras ferramentas fazem, ela é uma ferramenta gratuita, né? Então você não vai pagar nada para utilizar ela. Se você buscar outros players do mercado, você vai ter que desembolsar uma nota. Se a gente fala de ferramentas de ETL em cloud, essas ferramentas estão muito abaixo e elas servem mais para desenvolver um papel ali de carga burra, pegar de um lugar e jogar para outro. Pega no bucket e joga no SQL Server. Pega do SQL Server e joga num Data Lake, né? Então, querendo ou não, o PDI ainda é a melhor ferramenta para se fazer ETL, mas o Pentaho não tem a melhor ferramenta para criar dashboard, né? Novamente, a vantagem do Pentaho quando a gente fala de solução é a capacidade de você implementar um projeto de BI corporativo de ponta a ponta sem gastar um centavo. Mas existem ferramentas melhores para visualização de dados, né? Assim como não tem sentido você utilizar DAX e M lá no Power BI para fazer o ETL, né? Então é realmente extrair o valor extrair o maior valor de cada uma das ferramentas, né? O Ivanildo comentou aqui, ó, Power BI é terra de ninguém. Dá para fazer isso sim, Jonathan. Mas não façam isso por lá, por favor. Gente, repito, ó, acho que foi a frase que eu mais falei hoje. Não façam isso, não é indicado. Você consegue montar uma arquitetura muito inteligente ali unindo o PDI e o Power BI, tá bom? Power BI tem as suas limitações ainda, é uma ferramenta muito versátil, mas eu vejo que justamente por ela ser uma ferramenta tão versátil, permitir tanta coisa, as pessoas não se aprofundam tanto na melhor forma de fazer essas coisas, né? Mais importante do que você apertar botão é você entender quais botões você deve apertar e quais botões você não deve apertar, cara, tá? E fazer essas cagadas aí que a gente comentou em M, em DAX, é um botão que você não deve
apertar. Novamente, cada caso é um caso, muitas vezes a empresa acaba pressionando, a empresa quer ver o dash, a empresa está às cegas e tudo bem. Mas o problema é o provisório que se torna perpétuo. Né? Cara, faz isso daqui para mim rapidinho. Não, é só essa semana. Daqui 2 meses o negócio ainda está lá. Daqui 3 está cagando todas as aplicações lá do sistema transacional. Então, utilizem da forma correta. Vamos ver se temos mais alguma coisa. Análise Service da Microsoft usa Molar. Boa, Ricardo. Verdade, cara. Eu já trabalhei com a suite de Business Intelligence da Microsoft, que era o Integration Services, Analysis Services e o Report Service. Claro, um conjunto com o SQL Server. Era um conjunto de ferramentas interessante, atendia a minha necessidade, mas eu achava ela muito engessada. Né? Tanto quando eu conheci o Pentaho, eu fui para ele e não voltei mais para a Microsoft. Mas é uma ferramenta que atende bem. Né? Eles meio que deram uma carinha nova e levaram ela lá para a cloud da Microsoft, no Azure, né? Mas ainda hoje eu acho ela uma ferramenta muito engessada. Se você precisa montar arquiteturas e pipelines muito complexos, você consegue, mas tem um preço. Né? Você vai ter que fazer muita gambiarra, você vai ter que dar muito jeitinho, mas é possível. Eu brinco que a nossa única trava é a nossa imaginação. Né? Ferramenta a gente desenvolve, a gente dá um jeitinho, puxa daqui, puxa dali. A questão é quando você faz isso e não é algo sustentável, tá? Jonathan, você sabe o custo da suíte? Cara, não sei, Ivanildo. Não sei, porque na época que eu trabalhava com essa ferramenta, eu era estagiário, júnior, alguma coisa desse tipo. Então eu não tinha acesso a esse tipo de informação. Mas eu acho que já fazia parte do pacote, porque a gente tinha um servidor do Windows Server 2008 R2. Olha só a minha memória. A gente tinha o Windows Server 2008 R2 e na época, acho que quando foi adquirido esse pacote da Microsoft, veio junto já toda essa suite de BI da Microsoft. Então, eu vou ficar te devendo essa informação, cara. Vamos lá, Ivanildo. Linguagem M é o ET do ETL, pois não carrega em nenhum lugar e DAX é para cálculos, famoso data mining, outra história. Ivanildo, eu vejo que assim, o DAX muitas vezes você pode utilizar quando você quer atuar ali com campos calculados. Né? Conforme eu falei para vocês, a ideia das métricas é trazer o menor grão da informação, tá? Dentro do que foi acordado com a área de negócio, sem aplicação de regra de negócio, porque dependendo da estrutura que você monta, você vai precisar da métrica sem regra de negócio, porque cada área utiliza uma regra de negócio diferente. Então, para criar essa regra de negócio, talvez compense você utilizar o DAX, né? Se for regras de negócio simples. Mas isso vai depender muito da complexidade da regra de negócio e da volumetria do seu banco, ou seja, da granularidade da informação. Né? Mas é uma carta na manga quando você precisa fazer algumas manipulações de dados rápidos. Agora, o M, a galera vem fazendo muita presepadinha. Né? Novamente, não estou julgando, todo mundo tem uma curva de aprendizagem. Muitas vezes a gente tem que fazer uma coisa porque a nossa empresa tá batendo lá o cacetete lá no seu ombro, e aí não tem jeito. Mas é muito importante que vocês, como analistas de BI, não sejam só apertador de botões. Vocês têm que se demonstrar contra, vocês têm que mostrar o que vai acontecer se você fizer isso, mostrar o que não vai acontecer se você não fizer isso, mostrar o cenário como um todo. Né? Eu vejo que a área de dados hoje no Brasil vive um apagão de perfil realmente de especialista. Né? E qual é o perfil do especialista? Eu não estou falando de especialista numa ferramenta. Eu sou especialista em Pentaho. Isso não significa que eu sou um especialista em dados. Né? O que é o perfil do especialista? É o cara que vai lá, senta com o usuário de negócio, entende o problema dele, verifica se a empresa realmente tem as informações para responder as perguntas dele. E se não tem essas informações, vai em busca de ter, monta uma arquitetura para enriquecimento de dados, limpeza de dados, senta com o cara, vê a visão, sabe? Monta o processo realmente de ponta a ponta. É o famoso estrategista de dados, né? O Data Strategy. É um perfil muito em falta hoje. Os profissionais estão cada vez mais querendo focar em se tornar especialistas
em ferramenta, mas quando o cara tem um perfil de estrategistas em dados, ele voa de braçada, né? É um cara que muitas vezes ele não é especialista em nenhuma ferramenta e ocupa um cargo alto porque ele vai coordenar todos os especialistas lá. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que é possível você ser um especialista em uma ferramenta como o Pentaho, como o Power BI, como um Qlik, e ainda assim ter o perfil de líder em dados, ter o perfil de um estrategista de dados. Tá bom? Para isso você só precisa se questionar, só precisa estudar e se posicionar. Isso é o mais importante, né? A gente sabe que as pessoas anseiam muito, geralmente quem trabalha com visualização de dados anseia muito já sair produzindo e tal, mas existem uma série de passos que vocês precisam saber antes disso. Pegando o gancho, tá chegando a semana Analytics com Pentaho, gente, onde nós vamos justamente mostrar para vocês todas essas séries de passos antes de chegar no dashboard, né? Novamente, o Pentaho tem suas limitações, assim como Power BI, assim como Tableau, assim como Qlik, mas o objetivo da gente utilizar e ensinar a Pentaho é porque ela é uma ferramenta gratuita, é uma suíte gratuita e possui todas as ferramentas que nós precisamos para aprender o processo de implantar um BI de ponta a ponta, tá bom? Então já marca aí na sua agenda, do dia 27 ao dia 29 de outubro, vai rolar a semana do Analytics com o Pentaho, que vai preceder as aberturas e inscrições para a nossa turma Jornada Analítica, né? Então a gente sabe que muita gente ficou de fora do Jornada Analítica, e eu, inclusive, recebia diariamente mensagem no LinkedIn, no Instagram: Jonathan, abre o curso, abre o curso, abre o curso, abre o curso. Cara, não dá. Aí quando eu entendia que não dava para abrir o curso, cara, então libera o Chora PDI, libera o Chora PDI, libera o Chora PDI. Então, essa é a oportunidade de quem ficou de fora do treinamento entrar nele. Sinceramente, a gente não sabe quando vai abrir uma nova turma. Nossa preocupação não é essa. Nossa preocupação é fazer os nossos alunos terem resultados, tá bom? Então, queria convidar todos vocês a se inscreverem, né? Ficar ligado, porque do dia 27 ao 29 de outubro vai rolar a Semana Analytics com o Pentaho, onde eu vou mostrar para vocês como é possível implantar uma solução de Business Intelligence corporativa do absoluto zero, de ponta a ponta, sem gastar um centavo. Tá bom? Então, assim que o link tiver pronto, o link de inscrições para o evento, eu vou divulgar aqui no canal, no meu Instagram, no meu LinkedIn, só você me acompanhar, tá bom? Dito posto, vamos ver se temos aqui mais algumas perguntas antes de encerrarmos a live de hoje. Já bateu 1 hora, eu queria bater meia hora hoje, gente. Vamos lá. Jonathan, você sabe o custo? Não sei. É dentro do licenciamento do SQL Server, se não me engano, certo? Ivanildo, não sei te dizer com certeza, cara, porque na época existem diversos tipos de licenciamento do SQL Server, né? Então você pode pegar uma licença mais parruda, que talvez englobe essas soluções, ou algo mais enxuto, né? Que você vai pagar mais barato ali e vai ter só o SGBD, tá? Mas eu não sei te dizer. Particularmente faz uns 7 anos que eu não mexo, cara. Tá bom? Jonathan, eu montei uma solução bem igual de integração do Pentaho com Power BI, aquela daquela aula de logs de vocês no Chora PDI. Acharia legal vocês trazerem esse tema. Qual o tema, Ivanildo? De juntar o Power BI com o Tableau? Se for isso, é algo realmente interessante, porque a gente fala tanto sobre montar uma arquitetura realmente parruda de dados, né? A galera, que eu gosto de dar uma zoadinha na galera do Power BI, né? É bom, é meu clubismo, né? Eu gosto disso. A galera às vezes fica meio puta, vai lá no meu Instagram, manda direct e tal. Por que você não gosta do Power BI? Eu falo, não é que eu não gosto do Power BI. Eu não gosto da forma como as pessoas usam o Power BI, né? Power BI é top para visualização de dados. Repito, visualização de dados. Não vem com um M, com DAX, fazendo uns bagulho louco lá que não... Irmão, não rola, né? Eu já falei aqui em outras lives que o Power BI ele vai ter um papel muito importante nesse mercado de dados mesmo, quando nós falamos de tornar uma empresa data-driven, né? Porque ele tem um custo muito baixo, a curva de aprendizagem dele é muito baixa, então a gente vai ser capaz de criar e disponibilizar o Power BI
por todos os cantos da empresa para que eles possam montar as suas próprias análises. Só que ainda falta muita maturidade das empresas para você ter um lake acessível. E quando eu falo lake, eu estou falando realmente dados da empresa inteira centralizado, né? Senão o que a gente tem são os data silos, que são pequenos repositórios de dados, cada um para sua área, mas só a área dona daquela informação tem acesso. E isso não faz sentido nenhum. Então, eu acho que o Power BI é uma ferramenta que ainda tem muito que crescer, uma ferramenta muito estratégica. E quem dominar essa ferramenta e mais todos os conceitos e estratégias de dados, olha, vai ser difícil segurar esse cara. Se esse cara tiver inglês, então não segura esse cara no Brasil, porque é um perfil de profissional que está extremamente em falta. Agora, se for o carinha dos dashboards, cara, esquece. Esse cara vai ser só mais um. Você pode ser um especialista em Power BI, mas se você pluga num LTP, o que adianta você ser especialista em Power BI? Né? O cliente está preocupado com o resultado. Eu gosto de dizer que o CEO ele não está ligando se o dashboard está em Pentaho, está em Tableau, está em Qlik. Ele está ligando para a informação que está ali. Se um dashboard estiver em Pentaho e o dado errado, não importa, cara. Pode estar em Tableau, pode estar em dado errado, acabou. Né? Ou então leva 1 hora para ser gerado. Cara, acabou. Entendeu? É disso que eu estou falando. Então, conheçam muito bem Power BI, conheçam muito bem Tableau, conheçam muito bem Qlik, mas conheçam muito bem todos os fundamentos de Business Intelligence, de dados, a jornada analítica em si, né? A jornada analítica que eu citei. Conheça análise descritiva, análise diagnóstica, análise preditiva e análise prescritiva. Você precisa conhecer esses 4 caras aqui para ser um estrategista de dados e um profissional chave dentro de qualquer organização. Se você conhecer esses 4 pilares que eu comentei com vocês e mais uma ferramenta e se tornar especialista em uma ferramenta, cara, você vai ser muito cobiçado pelas empresas, porque isso está em falta. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui antes da gente encerrar. Trabalho com Power BI desde 2015, mas eu uso direito, trabalho igual a gente. Muito bom, Ivanildo, é isso aí. O Hans comentou aqui, teria uma previsão de quando será a live de levantamento de requisitos? No dia a dia, como qual a posição tomar quando... No dia a dia, como qual a posição tomar quando falam que tem os bancos relacionais, porém não tem o dicionário de dados e o que fazer para ler e identificar as informações? Tem esse problema. Hansky, cara, se você descobrir como resolver esse problema, conta pra gente. A maioria dos projetos de BI, a gente lida com esse tipo de problema. E muitas vezes, sabe qual é a resposta que você tem que dar para um cara em um projeto desse? Cara, a gente vai levar 1 ano e meio para implantar o seu BI. Às vezes essa é a resposta que você tem que dar. Outra resposta que você vai dar não é possível implantar nesse tempo que você quer. Por quê? Porque os dados estão extremamente desorganizados, não estão catalogados, não temos um dicionário de dados, não temos alguém que conhece todas as regras de negócio, vai demorar 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, ou não vai ser possível implementar essa solução porque você não tem os dados necessários. Você está disposto a pagar para adquirir esses dados? Você está disposto a pagar com o tempo para gerar esses dados? Você está disposto a investir para que a gente monte a estrutura OLTP para gerar as informações de forma correta? Entendeu? Tudo isso deve ser analisado. É claro, você não vai falar isso dessa forma que eu estou falando. Né? Você vai ter uma postura, você vai ter você vai ter uma estrutura, né, de documentos para formalizar tudo isso. Você vai ter um template de e-mail para lidar com esse cliente ou lidar com essa área de negócio. Você vai ter uma ata onde em cada reunião você vai registrar tudo aquilo que foi discutido e depois você vai enviar por e-mail. Né? Acho que vale a pena fazer uma live só para falar de análise de requisitos, porque um projeto que começa errado tende a terminar errado. Tá bom? Maravilha, vamos ver o que temos mais. Gabriel chegou por aí agora. Boa noite, Gabriel. Sempre vai existir alguém fazendo dash degradê. Sempre vai existir alguém fazendo dash degradê. Igão. Não vamos falar disso, cara. Nada de dash degradê hoje, porque minha orelha tá começando a queimar aqui já, tá? Ivanildo comentou aqui, agora aprofundando mais em Pentaho, e a Pendata tem sido chave para isso.
Show de bola, Ivanildo. Estamos aqui para isso. Precisando de qualquer coisa, é só comentar aí, comentar lá no nosso grupo do Telegram, chamar a gente, eu, o Léo, que a gente te ajuda. Aliás, nós ajudamos a qualquer um que precisar de ajuda, tá bom? Mas por hoje é isso que eu tinha para passar para vocês, tá bom? Quero desejar para vocês um ótimo restinho de terça-feira, uma ótima semana. Continue acompanhando a gente. Marca na agenda aí, do dia 27 a 29 de outubro, às 19 horas da noite, a semana Analytics com o Pental, tá? E para o pessoal que se inscreveu na lista de espera do curso, fiquem tranquilos, as matrículas serão abertas primeiro para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos, antes da gente liberar para as outras pessoas, nós iremos liberar para vocês com uma janela de 3 dias, tá? Então fiquem tranquilos, está tudo certo, uma ótima noite para vocês, estamos juntos e é nóis!